E aí galera, vamos para mais uma aula de Física 2, estamos na aula 18 e nesse assunto a gente vai continuar um estudo de refração, mas aplicado a lentes esféricas. Nessa aula a gente vai falar dos elementos geométricos das lentes esféricas, a classificação dessas lentes, a construção geométrica das imagens e o estudo analítico das lentes esféricas. Tudo bem parecido com o que a gente fez com os espelhos esféricos. Beleza? Bababá. Bom, onde que a gente tem aplicação para essas lentes esféricas? Quando a gente tira uma foto, quando a gente filma com uma filmadora, né? Todos esses equipamentos a gente precisa de uma lente para captar aquela luz. Tem uma aplicação um pouco diversa daí, e que é a lente gravitacional. Aqui a gente tem imagens de um mesmo objeto estelar, né? Uma estrela, que possivelmente está atrás de um buraco negro. Aquele buraco negro forma o que a gente chama de lente gravitacional. Ele distorce o espaço-tempo de maneira que a luz, que era para ir para outro lugar, ela é desviada para nos nossos olhos, as nossas câmeras, os nossos telescópios. Tá? A gente usa isso para estudar, por exemplo, as propriedades do buraco negro. Não é bem uma lente esférica, mas por analogia, né, a gente aplica muita coisa parecida ali. A gente usa em telescópios, a gente usa sem ver no funcionamento do olho humano, tá? E as correções que às vezes a gente tem que fazer para o olho humano, né? Quando a gente usa lente de contato, a gente usa óculos de grau, né? E microscopia. Então é uma coisa bastante útil, seja para a gente enxergar coisas muito pequenas ou muito distantes, tá? Ou para enxergar qualquer coisa, a gente usa da física que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, lentes esféricas. O que seriam essas lentes esféricas? A gente vai ter três meios homogêneos e transparentes. Como assim? Por exemplo, gente, eu vou ter aqui uma lente que a gente chama de biconvexa. Ela vai ter um meio, um outro meio e um outro meio. Três meios homogêneos e transparentes, porque a luz vai passar por aqui. A gente tem vários tipos de lentes, depois vamos dar os nomes para todos esses tipos. Mas a gente sempre vai ter esses três meios e transparentes, sendo que duas superfícies serão esféricas, ou então uma esférica e a outra é plana. Aqui, duas esféricas, uma esférica e uma plana, e duas esféricas, como exemplos. Tá? Então vamos para os elementos geométricos dessas lentes. Imagina que aqui eu tenha uma superfície convexa, ela vai ser gerada por uma esfera que vai ter centro em C1. Aqui eu tenho outra superfície que tem um centro em C2, né? Aqui C1 é o centro de curvatura desta face e C2 é o centro de curvatura dessa face. Repara que aqui eu tenho os raios de curvatura, R1 e R2, e quanto maior é o raio de curvatura, mais plana parece aquela superfície, né? Quanto menor o raio, mais abaulada, mais curva é a superfície, né? A gente fala que tem maior curvatura. Esse Ezinho aqui é a espessura da lente, ela é a distância entre dois pontos chamados de vértices da lente. A gente tem o vértice 1 gerado aqui pela esfera 1, vértice 2 aqui na esfera 2, ok? Então a gente tem assim, C1 e C2 são os centros de curvatura das faces. R1 e R2 são os raios de curvatura das faces da lente. A reta que une C1 e C2 é chamado de eixo principal. Isso aqui é o eixo principal da lente. V1 e V2 são os vértices das faces. O E é a espessura, que é a distância entre V1 e V2. E O é o centro óptico da lente. Beleza? Então temos centro de curvatura, vértices, centro óptico, espessura e os raios de curvatura. Agora, classificação das lentes. A gente tem aqui uma lente chamada de biconvexa, que as duas faces são convexas. A gente tem uma chamada de plano convexa, uma é plana e a outra é convexa. Fala só, Rock, eu não poderia chamar ela de convexo plana? Não. A gente tem a padronização de colocar primeiro o nome do que tem maior raio de curvatura. Aqui, se é plano, o raio de curvatura foi para o infinito, né? Quanto maior o raio, mais plano fica. Então, ficar completamente plano, o raio é infinito. É como se aqui eu tivesse
formado uma paredinha com uma esfera de raio infinito, uma esfera muito grande, aquela superfície fica parecendo plana, né? Então, plano, convexa, que é o maior raio, depois o menor raio. Essa aqui, por exemplo, ó, ela tem uma face convexa e tem uma face côncava. Qual que tem o maior raio de curvatura? Dá pra ver que essa aqui é mais plana, né? Ó. Então é côncavo, convexa o nome. Essa aqui, bicôncava. Essa aqui, plano, côncava. Maior raio de curvatura primeiro, plano, côncava. E aqui, ó, tem uma face côncava e uma face convexa. Qual o nome primeiro? Convexo, porque aqui eu tenho um raio de curvatura maior. Convexo, côncavo. Beleza. Essas aqui são chamadas as lentes de bordas finas. Bordas finas porque aqui tá fininho, tá joia? Mesmo que não seja fina realmente, tá? Se for côncavo, convexa, ela vai ser chamada de borda fina. Diferente da convexo, côncava ali. Essas aqui são chamadas de bordas espessas. Show de bola. Nessas lentes, gente, elas podem se comportar ajuntando os raios. A gente fala de lentes convergentes, que os raios convergem para um ponto, ou quando os raios divergem de um ponto ali, ó. Elas divergem com seus prolongamentos aqui de um certo ponto. Agora, quais lentes vão ser convergentes e quais lentes vão ser divergentes? Vamos analisar isso aí, ó. Então, tem convergente e tem o divergente. Um exemplo aqui de convergente aqui, ó, parece ser uma lente de acrílico. Você vê que chegam os raios paralelos, eles convergem para um ponto. E aqui, ó, chegam raios paralelos, eles divergem. Vamos ver agora quem vai ser quem. Quando eu tenho bordas finas e quando eu tenho bordas espessas, eu vou ter comportamentos diferentes. Imagine que eu tenho uma de bordas finas, aqui eu coloquei uma biconvexa, e o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, tá? Eu estou considerando o mesmo meio do lado esquerdo e do lado direito. Então eu tenho uma lente de material mais refringente do que os seus arredores. Se a lente de borda fina respeitar isso, ela vai ser convergente. Tá? A das bordas espessas, se ela tiver um índice de refração maior do que o meio, ela comporta-se como uma lente divergente. Agora, se eu tenho bordas finas, só que o índice de refração da lente é menor do que do meio, ou seja, a lente é menos refringente do que o meio, ela se comporta como divergente. Imagina aí todas as refrações que ocorrem aqui, você vai ver que estou falando a verdade. E a de bordas espessas, ela se inverte também. Ela passa a se comportar como convergente. Então imagina aqui que eu tenho, por exemplo, vidro e ar. A de borda fina vai ser convergente. Vidro e ar, a de borda grossa vai ser divergente. Agora, se eu tiver, por exemplo, na água, e aqui seja uma lente que seja, por exemplo, de ar, ela seja oca, tá? Só com uma superfíciezinha prendendo ali, ela vai se comportar como divergente. E se for de bordas espessas ou grossas, vai ser convergente nessa situação. Agora vamos falar das condições de nitidez de Gauss. É igual lá para os espelhos esféricos. A espessura da lente precisa ser desprezível em relação ao raio de curvatura. Então não pode ser uma baita de uma lente grossona, ok? Os raios de luz devem incidir nas lentes próximas ao eixo principal e ser pouco inclinados. Igual para os espelhos esféricos também. E agora, como fica a representação esquemática dessas lentes? A gente não vai desenhar lá bicôncava, plano côncava, do jeitinho que elas são. Se ela for convergente, não importa se é borda fina ou borda grossa, aí ela vai ser representada assim, ó, com essas setinhas dessa maneira. E se ela for divergente, vai ser com essa representação. Repara que aqui, ó, fica parecendo que eu tenho, por exemplo, uma bicôncava, ó, biconvexa e aqui uma bicôncava, né? Por causa daqui tá com a borda grossa e aqui a borda fina. Mas isso só vai ser verdade se o índice de refração da lente for maior do que do meio. Na maioria das vezes vai ser, tá? Por isso que a gente escolheu essa representação aqui, ó. Mas eu posso ter, por exemplo, uma biconvexa aqui, tá? Se o N do meio for maior do que do material da lente.
Show de bola. Agora vamos falar dos focos principais de uma lente esférica. Enquanto no espelho esférico eu só tinha um foco, aqui eu vou ter dois, porque eu tenho dois lados da lente, né? A gente fala que quando a gente tem uma lente convergente, a gente tem o foco FO, que é o foco objeto. Se os raios de luz saem dele aqui, eles batem depois paralelos ao eixo principal. E a gente tem, além do foco objeto, a gente tem outro ponto aqui, ó, que está bem no centro de curvatura. Que seria o centro de curvatura ali, é o ponto antiprincipal objeto. Lá do outro lado está o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem, tá? E aqui o O é o centro óptico da lente. Aqui na lente divergente inverte a ordem, ó. Aqui o foco imagem fica do lado de cá e o antiprincipal do lado de cá, e o foco objeto do lado de lá e o antiprincipal do lado de lá, tá? Show de bola. Então a gente tem AO é o ponto antiprincipal objeto, FO o foco principal objeto, AI o ponto antiprincipal imagem e FI o foco principal imagem. Agora, só uma pequena observação. Esse ponto antiprincipal ele fica com o dobro da distância focal. A distância focal é a distância entre o O e o F, dos dois lados aqui. E o ponto antiprincipal tem o dobro dessa distância. Então funciona como centro de curvatura lá dos espelhos esféricos, né? Só que, se você pensar que cada uma das esferas que geraram aquela lente vão ter um centro de curvatura diferente, tá? Os pontos antiprincipais não vão coincidir com eles, tá? São diferentes. Aqui a gente tem uma simetria para o lado esquerdo e para o lado direito. E para o centro de curvatura a gente não tem essa simetria. Tá joia? Show de bola. Então, raios luminosos particulares agora nas lentes convergentes e divergentes. Na divergente, se vier aqui, vindo lá da região do foco objeto, um raio de luz paralelo ao eixo principal, esse raio ele vai se desviar para passar pelo foco imagem, tá? Se passou pelo foco objeto, ele vai, depois de atravessar a lente, andar paralelamente ao eixo principal. Repara que é muito parecido com o espelho esférico, né? Só que o espelho esférico batia e voltava, né? Agora a lente é transparente, então passa para o outro lado. Se passar aqui na direção, passando pelo ponto que é o centro óptico da lente, ele passa reto, tá? E agora para divergentes, tudo foi convergente, ó. Você vê que desvia para próximo do eixo principal, ó. E aqui só que passa reto, né? Para lente divergente, os raios de luz, quando vêm paralelos ao eixo principal, divergem no sentido do prolongamento passar pelo foco imagem. Aqui, quando eu venho na direção do foco objeto, ele é refratado paralelamente ao eixo principal. E passou pelo centro óptico ali, fica igualzinho aqui na lente convergente, né? Ele segue na mesma direção. Com isso, a gente pode formar várias imagens. Uma ilustração aqui dessa lente convergente, que os raios paralelos aqui vão passar pelo foco imagem, é quando a gente tem aquele experimentozinho com a lupa para a gente aquecer, por exemplo, um pedaço de papel, tá? Aquela distância em que você deixa a lupa do papel e aqui forma um ponto de maior concentração luminosa, né? Uma temperatura, essa distância vai ser a distância focal aqui, ó, da lente. Agora, construção geométrica de imagens usando aqueles raios particulares. Para lentes convergentes, quando eu tenho o objeto além do ponto antiprincipal, tá? O que vai acontecer? Eu traço dois raios daqueles, lá eu traço só dois raios particulares, por exemplo, um vem paralelo, passa pelo foco imagem, depois traço, por exemplo, um passando pelo centro óptico, onde os raios se encontrarem ou os seus prolongamentos, eu vou ter imagem. Se os raios se encontraram, quer dizer que a imagem é real, né? Então aqui eu tenho uma imagem real, invertida e menor. Então se o objeto está além daquele ponto antiprincipal, ele forma uma imagem real invertida e pequena. Para que eu poderia usar isso aqui em uma lente desse tipo? Bom, se eu estou pegando objetos grandes e transformando numa imagem pequena, que ainda pode ser projetada, já que é uma imagem real, eu posso usar, por exemplo, na fotografia, né?
eu pego objetos muito grandes e transformo em imagens pequenininhas, que cabem no meu receptorzinho de luz, no meu filme analógico e etc. Agora, se o objeto está sobre o ponto antiprincipal objeto, ele vai formar a imagem lá no ponto antiprincipal imagem, tá? Fica então invertida, é real e ela é do mesmo tamanho do objeto, tá? Se o meu objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco, aí o que acontece com a imagem? Parecido com os espelhos também, hein? Os espelhos côncavos. A minha imagem fica invertida, maior e real. Para que eu posso usar uma coisa dessa aqui? Eu tenho um objeto e eu vou deixar ele grandão e a imagem real pode ser projetada. Por exemplo, um data show, um projetor de imagens, tá? Posso usar então uma lente assim, uma lente convergente e deixo o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. Show de bola! Agora, quando eu tenho o objeto sobre o foco, os raios nunca se encontram e nem seus prolongamentos para cá, ó. Logo, eu tenho uma imagem imprópria, tá? Fica um borrão. Posso usar isso aqui, por exemplo, quando eu quero criar um feixe de luz, né, que vai percorrer grandes distâncias, um feixe de luz de raios paralelos, né? Isso aqui pode ser útil. Com, por exemplo, farol de carro poderia usar uma coisa assim, só que farol de carro costuma usar um espelho côncavo e deixa ali uma luzinha no foco, que aí reflete assim do paralelo, tá? Mas poderia usar uma lente convergente também. Quando o objeto está entre o foco e ali o centro óptico da lente, acontece o seguinte: os raios aqui não se encontram, então seus prolongamentos que vão se encontrar e eu formo uma imagem direita, virtual, porque é feita pelos prolongamentos, e ela é maior do que o objeto, tá? Então, para que eu poderia usar isso aqui? Eu tenho um objeto pequeno, deixo grande, ou então pode ser um objeto grande, eu deixo ele maior ainda, né? Para que eu poderia usar uma coisa dessa? Vamos ver. Mesmo a gente dá um exemplo. Agora aqui, só para ilustrar melhor a formação de imagens, trouxe esse exemplozinho. Imagina que eu tenho uma flor aqui, um anteparo, tá? Eu tenho formação de imagem dessa flor nesse anteparo, pode ser um pedaço de papel, tá? Em todos os pontos, porque imagina só esse ponto aqui em cima, ó. Tá chegando luz da parte de cima da flor, tá chegando da parte de baixo do vaso, chega luz de todo lugar, tá? Então, forma uma imagem, só que ela é borrada, porque ali chega luz de todas as partes daquela planta, daquele vaso. Mesma coisa com os outros lugares aqui, ó. Tá bom? Se eu quiser ver uma imagem nítida daquele vaso de flor aqui, eu vou ter que selecionar alguns desses raios, né? Como que eu posso fazer para selecionar alguns desses raios? Por exemplo, eu boto uma parede no meio com um furinho, tá? Então não vai chegar tantas imagens para se sobreporem aqui no anteparo. Eu vou selecionar, por exemplo, o raio que veio lá da parte de cima, vai atingir aqui embaixo. Mas ninguém vai atingir aquele ponto se aquele orifício for fino o suficiente, né? For estreito o suficiente. Da parte de baixo do vaso vai parar lá em cima e mais ninguém. Então fica uma imagem nítida, né? Sem sobreposição com outras imagens. E a gente consegue visualizar. Tem um problema aqui, ó. O problema é o seguinte: passa pouca luz. Se você quer deixar ela muito nítida, vai ter que passar pouca luz. Eu quero que esse buraco seja fininho, tá? Senão, à medida que eu vou largando, vai borrando de novo, até não aparecer mais nada, ficar só parede branca, tá certo? Então, isso aqui, gente, o pessoal usava isso para fazer fotografia antigamente. E para a fotografia ficar nítida, tinha que ficar com uma exposição de um tempo razoável, tá? É como a gente faz astrofotografia hoje em dia. Se quer fotografar uma galáxia, às vezes você fica horas com a câmera apontada para a galáxia, né? Para você receber luz o suficiente e ficar uma imagem boa. Mas, então demora muito aqui para formar uma imagem boa. Mas quando eu uso uma lente convergente, eu posso formar uma imagem real. Vamos supor que formou uma imagem um pouquinho maior ali, ó. Qual o caso que a gente tem? Esse aqui, ó. Tá? O objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, gerando uma imagem invertida um pouquinho maior. Quando eu tenho isso aqui, chega luz
de várias direções focalizando aqui no mesmo ponto. Então eu tenho muito mais luz chegando formando a imagem. Isso permite eu ser mais rápido para capturar a imagem e permite, por exemplo, o cinema, né? Imagens capturadas várias vezes por segundo, postas em movimento ali. Lentes divergentes agora. Como que eu formo a imagem nas lentes divergentes? Só tem um caso. Não importa onde o objeto estiver, se eu traçar dois raios particulares aqui, eles não vão se encontrar, mas o prolongamento desse se encontra com esse raio, forma uma imagem virtual, direita e menor. Então não dá para ser projetada, tá? Mas ela é virtual, direita e menor, não importa onde que eu coloque. Faz o teste aí. Desenha assim, ó, a lente divergente. Coloca os focos aqui, foco imagem, foco objeto, ponto antiprincipal imagem, ponto antiprincipal objeto. E aí você pega o objeto e coloca em vários lugares, tá? Faça esse teste. Faça o teste do desenho, como que fica? Como que você faz? Pega, por exemplo, ó, vem paralelo, vaza, rumo do foco. Traça outro chegando aqui no centro óptico. Tá bom demais? Se encontraram ali. Forma sempre a imagem entre o foco e o centro óptico, o O, ponto O e ponto FI, e é sempre direita, menor e virtual. Beleza? Agora vamos ver esse caso aqui, ó. Nas portas de algumas residências, utiliza-se um pequeno dispositivo composto de uma lente esférica que permite observar o lado de fora, chamado olho mágico. Observe na foto as características da imagem. Trata-se de uma imagem observada através de uma lente convergente ou divergente. Vamos pensar um pouco. Eu estou pegando um objeto, a imagem está à direita, né? A imagem está à direita. E essa imagem ela é maior ou menor do que o próprio objeto? A gente vê a imagem como menor do que o objeto, porque você tem um ser humano ali, ele reduz para caber muita coisa naquela imagem que você está observando, seu campo visual ali aumenta. Então a imagem direita, menor. Qual o caso que eu tenho imagem direita e menor? Essa aqui, ó. Tá? Direita e menor é só essa, olha as outras aqui, ó. Não tem nenhuma direita menor. Aqui eu tenho uma imagem direita, só que é maior, tá? Então eu tenho uma lente divergente. Lente divergente, pois a imagem formada foi direita menor, portanto também é virtual. Não dá para você projetar aquela imagem que o olho mágico está capturando. Ok? Então tá aqui, ó, a imagem direita e menor formada. Vamos para um outro exemplo. Um objeto AB, tá aqui AB, encontra-se 15 centímetros à frente de uma lente convergente L, cuja distância focal é de 30. Então você tem uma distância focal de 30 aqui, ó, 30 centímetros, o objeto está bem na metade daquela distância focal, já que ele está 15 centímetros à frente da lente. Letra A, determine graficamente a posição da imagem. Eu vou abrir em outro aplicativo, porque... Deixa eu descartar isso aqui. Porque vai dar maior precisão, gente, chama para julgar, pelo amor de Deus. Vai dar maior precisão aqui para o meu desenho. Então tá aqui, meu objeto está na metade da distância focal. Deixa eu colocar aqui uns raiozinhos de luz. Por exemplo, vou colocar um que vem paralelo e agora ele vai passar pelo foco. Agora eu vou fazer ele diferente aqui. Vou fazer ele com um prolongamento para que a gente enxergue ali aonde que ele vai pegar. Que tá ótimo. Nossa, ficou profissa. Agora eu vou dar uma apagadinha aqui para mostrar que é prolongamento, tá? E aqui, ó, ele vem assim. Show de bola. Vamos fazer um outro. Vou pegar um passando pelo centro óptico aqui, ó.
Tá retinho, tá bonitinho. É isso aí. Aqui também é prolongamento. E agora esse raiozinho vem assim. Como que vai ficar a imagem? Então vai ser formada aqui, onde os nossos prolongamentos de raios se formaram. Ela vai ser formada exatamente sobre o foco. Tá? Ela está na metade do caminho do foco, né? Metade da distância focal, ela vai formar a imagem bem em cima do foco. Tá? Então é esse caso aqui que a gente tem. Deixa eu jogar lá. Deixa eu ver se dá pra... Não dá pra jogar aqui assim. Vou jogar aqui assim. Essa é a letra A. Agora a letra B. A imagem obtida é real ou virtual? Justifique. Poxa, gente, tá fácil, né? Ela é virtual porque ela é feita pelos prolongamentos dos raios. Se ela é feita através do encontro dos raios propriamente ditos, ela é uma imagem real. Se ela é feita através de prolongamentos, ela é uma imagem virtual. Na prática, qual que é a diferença? A virtual eu não consigo projetar em nenhum lugar, tá? Não consigo projetar num sensor de luz, não consigo projetar numa tela, etc. Ok? Vamos para outro exemplo. Na figura, O e I são, respectivamente, um objeto real e aqui a sua correspondente imagem fornecida por uma lente esférica delgada do eixo principal, XX'. Letra A, determine graficamente o centro óptico e os focos dessa lente. Então vamos fazer aqui, como que a gente pode fazer? Eu posso passar, por exemplo, um raio, que era melhor ter feito no aplicativo também, no outro, só que aqui eu vou tentar desenhar mais ou menos. Vou fazer um raio. E esse raio aqui seria o raio que estivesse passando pelo centro óptico. Então seria assim. E eu coloquei aqui a representação de uma lente convergente. Por quê? Porque a lente convergente ela é a única que pode formar uma imagem invertida. A lente divergente, a imagem é sempre menor, direita e virtual, né? Então aqui tem que ser uma lente convergente. Aqui eu tracei então um raio passando pelo centro óptico. E agora já marquei o centro óptico. Ó. Uma das coisas é determinar o centro óptico. Agora eu tenho que determinar os focos. Então agora eu traço outro raio. Por exemplo, um que vem aqui paralelo. E agora ele passa pelo raio e ele vai encontrar o outro lá na cabecinha daquela imagem. Ó. Então eu traço retinho lá para aquela imagem. E aonde que ele passou aqui, quem que é esse ponto? É o foco, tá? E é foco imagem ou foco objeto? Do lado de lá, da lente convergente, é foco imagem. Agora aqui, à mesma distância, eu tenho o foco objeto, tá? Show de bola, maravilha, tá lindo. É só isso que era para mostrar. Isso aqui, então, a gente fez a letra A. Letra B agora, a lente em questão é convergente ou divergente? Justifique. Bom, ela é convergente porque a lente convergente é a única que forma a imagem invertida. Simples assim. Agora, estudo analítico das lentes esféricas. Agora a gente vai botar mais númerozinho na parada. Primeiro a gente vai adotar uma convenção de sinais. A convenção é a seguinte, a luz veio daqui da esquerda, né, ela foi refratada para a direita, tá? Ela está se locomovendo para a direita, a gente vai adotar assim então. Eu tenho um eixo Y, é positivo para cima, igual lá nos espelhos, e agora a gente tem uma diferença para os espelhos. Para os espelhos era para um lado que era positivo, né? Aqui eu tenho os dois lados positivos. É zero lá na minha lente, lá no centro óptico, e eu tenho um eixo dos objetos que é positivo para a esquerda, e eu tenho um eixo das imagens que é positivo para a direita. Como assim? Bom, um objeto, ele está para o lado de cá, ele tem um P positivo. É um objeto real e tem um P positivo. Um objeto virtual teria então um P negativo, já que aqui é o eixo dos objetos, e o objeto virtual estaria do outro lado com P negativo. Agora para as imagens. A imagem real, ela não sempre formava do lado de cá da lente? A imagem real forma do lado de cá, então aí eu vou ter um P' positivo,
P é a distância entre a imagem e o meu centro óptico, tá? Distância horizontal. Então, quando eu tiver a formação de imagem virtual, vai estar lá do outro lado. De acordo com o eixo das imagens, o meu P' vai ser negativo. Então é sempre assim. É real, gente? Ó, é positivo. É virtual? É negativo. Tá fácil, não tá? Então, para o objeto real, P maior do que zero. Para a imagem real, P' é maior do que zero. Para a imagem virtual, P' é menor do que zero. E tem mais outro caso aqui, ó, que é sobre o foco. Se a lente for convergente, a gente fala que o foco dela é real e o foco é maior do que zero. Se a lente é divergente, o foco é virtual, menor do que zero. Tá joia? Lembrando aqui, ó, lente convergente, o foco vai ser maior do que zero, é um foco real, ó, o foco imagem ali, ele é feito do encontro dos raios, e aqui o foco imagem é feito do prolongamento. Então na lente divergente, o foco ali vai ser negativo, tá joia? Só lembrar, lente convergente, foco positivo, lente divergente, foco negativo. Agora, quais equações que a gente usa com esses sinais? A mesma lá, uma fimose é um P mais uma P', equação de Gauss, tá? Usando os sinais. E a do aumento linear transversal, o A igual a I sobre O, que é menos P' sobre P, igualzinho antes. O A maior, igual antes. O A maior do que zero quer dizer que a imagem é direita, o A menor do que zero quer dizer que a imagem é invertida, e o módulo do A vai me falar se o negócio está crescendo ou não. Se a imagem for menor, o módulo do A é menor do que 1. Se a imagem tiver o mesmo tamanho do objeto, o módulo do A é igual a 1. Se a imagem for maior do que o objeto, o A tem um módulo maior do que 1. Então, se o A vale menos 3, quer dizer o quê? Se o objeto está assim, a imagem é 3 vezes maior e invertida. Tá certo? Show de bola. Vamos fazer um exemplo. Um artesão, numa de suas criações, precisava chamuscar folhas de papel. Para isso usou uma lupa, pois sabia que ela concentra os raios do sol em uma pequena região. Ele verificou que a maior concentração dos raios solares ocorria quando a distância entre o papel e a lente da lupa era de 20 centímetros. Isso aí é o que? É o foco. O foco então é de 20 centímetros. E aí eu tenho que escolher mais ou menos 20 centímetros. A lente é a lupa é feita de uma lente convergente, então o foco é positivo, tá? Tanto é que os raios de luz se encontram lá, né? Beleza. Observou também letras num jornal e constatou que uma imagem nítida era obtida quando a lente e o jornal distavam 10 centímetros. Então, beleza, se eu tenho o jornal e a lente distantes de 10 centímetros, isso aí vai ser a distância do objeto P. P igual a 10 centímetros. Tá certo? Então, vamos responder letra A. Qual é a distância focal da lente da lupa? Pô, a gente já respondeu essa. É 20 centímetros. E agora a letra B. Qual é a posição da imagem das letras do jornal? Bom, a imagem das letras eu não sei onde que elas estão, hein? Eu estou querendo o P'. Não sei o P'. Então vamos usar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F, então é 1 sobre 20, é igual, pode deixar em centímetros mesmo, se tudo tiver em centímetros, é igual a 1 sobre P, o P vale 10, então 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. Vou deixar 1 sobre P' sossegado, fica 1 sobre 20 menos 1 sobre 10. Isso aqui vai ser 1 sobre P' é igual a 1 sobre 20 menos, agora eu vou passar aqui, vou deixar com 20 ali embaixo também, só multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Uma coisa que tirar o mínimo de comum. Então 1 menos 2 dá menos 1, 1 sobre P' é igual a menos 1 sobre 20. Inverte dos dois lados, o meu P' vale menos 20 centímetros. Se é menos 20 centímetros, o sinal negativo significa o quê? Significa que a minha imagem é virtual, tá certo? Eu tenho uma imagem virtual sendo formada ali. Vamos desenhar essa situação. É uma lente convergente, que está o eixo principal. Vamos supor que aqui eu tenho foco dela.
Eu coloquei o meu objeto a 10 centímetros, o foco é de 20, eu botei o objeto a 10 centímetros, eu botei o objeto aqui, ó, na metade do caminho. Vamos traçar os raios, ó, venho aqui, passou aqui, vem pra cá, traço aqui, vem pra cá. Aqui está a imagem sendo formada em cima do foco, igual outro exemplo que a gente fez hoje, né, que eu desenhei bonitinho para vocês. Então é uma imagem virtual, ó, e ela tá bem no foco, ó. Ela tá bem no foco, tá certo? Chique demais. E ampliado, né, gente? Eu tô querendo ver uma letra de jornal, ela vai, se eu coloco a lupa próxima, então eu coloco a lupa com uma distância em que o objeto fica entre o foco e a lente, eu vejo uma imagem maior, né? Certo? Uma lente de aumento, ok? Agora vamos para a letra C. Letra C. Supondo que uma dessas letras tivesse 3 milímetros de altura, qual seria a altura da imagem dela? Bom, aí eu vou mexer com aumento linear transversal. Eu sei que é menos P' sobre P, e eu sei então que é menos, qual que é o valor do P'? Menos 20. Então é menos 20 centímetros dividido por P. E o P vale 10 centímetros. Então, menos 20 é mais 20. 20 dividido por 10, o aumento então é de 2. Isso quer dizer que a imagem é direita e é o dobro do tamanho da original. Então, se ela tem 3 milímetros de altura, isso aqui é o objeto tem 3 milímetros de altura, a imagem vai valer quanto? A imagem vai valer o dobro, né? O dobro vai valer 6 milímetros. Chique, né? Chique demais. Vamos para essa agora. Uma lente delgada é utilizada para projetar em uma tela situada a 85 centímetros da lente. Então a distância entre a lente e a imagem, já que a imagem vai estar na tela, né? Então ali é o P'. E vai ser imagem projetada? Vai ser imagem real. Então mais 80 centímetros é o valor do meu P'. A imagem real de um objeto com 10 centímetros de altura. Esse aqui é o O. 10 centímetros de altura. E colocada a 20 centímetros da lente. Então a imagem real de um objeto com 10 centímetros é colocada a 20, colocado que seria, né? A 20 centímetros da lente, isso é o P. 20 centímetros da lente. Determine, letra A, o tipo de lente e a sua distância focal. Tipo de lente, se for uma imagem real, é uma lente convergente. Uma lente convergente, tá? Pode ser borda grossa, pode ser borda fina, tem que ser convergente. Agora a distância focal, vou achar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F, então vai ser igual a 1 sobre o P vale 20, mais o P', que vale 80 aqui, ó. Então eu tiro o mínimo de comum, dá 80, a mesma coisa que eu pegar isso aqui e multiplicar por 4, ó, e por 4 aqui em cima também, tá? Ficou 80 aqui, 80 aqui. Aqui vai ficar 4 mais 1, 5. Então, 1 sobre foco é igual a 5 sobre 80. Inverte dos dois lados, o foco é 80 por 5. 80 dividido por 5, 8 por 5, dá 1, 30 por 5, 6. Então 16 centímetros é a distância focal. Deu positivo, porque a minha lente é convergente, tá? Se fosse negativo, aí faz, opa, eu acho que eu falei errado, eu acho que a lente é divergente, tá? Se desse negativo. Agora a letra B, o aumento linear transversal da imagem. O aumento linear é I sobre O, né? Só que eu só tenho o valor do O, não tenho o valor do I. Ou menos P' sobre P. Então menos, qual que é o valor do P' mesmo? 80. Menos 80 sobre, qual que é o valor do P? O P é 20. Então o meu aumento linear transversal é de menos 4. Quer dizer, a imagem invertida é 4 vezes maior. E real, né? Que a gente já sabe que é do caso da real. C, o tamanho da imagem. Agora, já que eu sei que o aumento é I sobre O,
Eu sei que 4 é igual o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é 10. Ou seja, a minha imagem vai ter 40 centímetros. Tá certo? 40 centímetros. Aqui é menos 4 o A, né? Então aqui dá um I de menos 40 centímetros. O valor do I é menos 40. Então a imagem tem 40 centímetros, 4 vezes maior. Invertida. Show de bola, galera. Agora vamos falar de vergência das lentes esféricas. Vergência, o símbolozinho é um C maiúsculo, porque é chamado também de convergência. Essa convergência ela é definida como 1 sobre o foco, a distância focal, na verdade. Bom, o que seria essa convergência aí, que é o inverso da distância focal? Vamos ver a unidade de medida dela. A unidade de medida dessa convergência vai ser 1 sobre metro. No sistema internacional, ou metro a menos 1. Isso aqui a gente chama de dioptria. Dioptria. É a mesma coisa quando a gente vai no oftalmologista e ele fala para você assim, ó, você vai ter que colocar um óculos de tantos graus. Isso aqui é a sua medida do grau, tá? E a gente fala que é convergência porque quanto maior esse valor, menor é a distância focal. Isso quer dizer que os raios de luz se concentram mais, elas desviam mais. Eu mesmo vou mostrar isso no exemplo. Para a lente convergente, já que o foco é positivo, a convergência também vai ser positiva. Para a lente divergente, já que o foco é negativo, a convergência vai ser negativa também, tá? Qual lente produz mais desvio na luz incidente, de maior ou menor distância focal? Se aqui eu tenho uma distância focal pequena, desvia muito. Se a distância focal é alta, grande, desvia pouco aqui, ó, daquela trajetória dela, né? Então, vamos pensar que aquela grandeza convergência, ela é maior aqui, ó, e aqui ela é pequena, tá certo? Então aqui converge muitos raios, aqui converge pouco. Fica bom de interpretar assim, não fica? Então a resposta é na menor distância focal. É que eu tenho mais desvio da luz incidente. Uma lente biconvexa, então, lente fina, divergência mais 20 dioptrias, ou seja, o C vale mais 20, então a lente é biconvexa, mas a gente sabe que ela é delgada, com as bordas finas, né? Porque aqui deu positivo. Tá? Ela é convergente. Convergente. Ela é utilizada para observar uma formiga que se encontra a 4 centímetros da lente. De quanto é o aumento da imagem da formiga? Bom, com a convergência ou a vergência, eu consigo achar o foco, né? Um ao inverso do outro. Logo, o foco é 1 sobre a convergência, que é 1 sobre 20. 1 sobre 20 é a mesma coisa que 0,05 metros. Então, 0,05 metros ou 5 centímetros, essa é a distância focal positiva, porque o foco é real, né? Que a nossa lente é convergente. E aí, quando fala que a formiga se encontra a 4 centímetros da lente, isso aqui está me dando uma outra informação, que é o valor do P, a distância do objeto à lente. 4 centímetros. Então, agora eu sei que o foco vale 5 centímetros e o P vale 4 centímetros, eu posso calcular o valor do P'. Então, 1 sobre 5 é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre P'. 1 sobre P', então, isolando, é 1/5 menos 1/4. Agora, tire o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum é 20. 20 dividido por 5, 4 vezes 1, 4. Menos 20 dividido por 4, 5 vezes 1, 5. Então, 1 sobre P' fica igual a 4 menos 5, menos 1 sobre 20, logo P', invertendo dos dois lados, é menos 20 centímetros. Deu negativo, quer dizer que a minha imagem é virtual, tá? E ela está bem distante do foco, ó. Qual o caso que é esse? É da lente de aumento, que a gente já viu, tá? Agora, de quanto que é o aumento da imagem? Agora eu sei que o aumento é menos P' sobre P. Então, o aumento é menos 20 dividido pelo P, que é 4. Logo, o aumento é de 5 vezes
a imagem da formiga fica 5 vezes maior do que a formiga realmente é. Show de bola, galera! Por enquanto é só. Bons estudos para todos aí. Um abraço.